Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por mais um momento na presença de Deus para recebermos a melhor parte que jamais será tirada de dentro de nós. O Espírito Santo vai nos fortalecer mais um momento com a sua santa palavra. Eu louvo a Deus por isso eternamente. Tenho certeza absoluta que você vai ser bastante edificado com esta mensagem. Louvado seja Deus que vem da parte de Deus para cada coração. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Lucas, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho só de um personagem da Bíblia, meu Deus, impactante, muito admirável, que nos lembra muito Elias. Hoje eu pensei muito em Elias. Pensei até que o Espírito Santo ia me mandar eu pregar sobre Elias, mas ele me mandou pregar sobre João Batista, que lembra muito o servo do Senhor, cheio da glória de Deus, da graça, do poder do Espírito Santo, Elias. Lembra muito Elias, muito. Glórias a Jesus Cristo. Vamos ler alguns versículos aqui, para que o Espírito Santo ele fique à vontade para falar conosco o que ele quiser, para que nós guardemos no nosso coração para não pecar contra Deus. Porque só conseguimos ficar de pé somente se a palavra de Deus estiver guardada em nós. Não há outra forma. Não adianta, a pessoa pode ser boa, pode ser caridosa, pode ser tudo, mas esta palavra é o principal. Está acima de tudo e de todos. E quando ela está dentro do homem, ela o sustenta de pé. Ela faz o homem trilhar os caminhos eternos. Glórias a Jesus. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Glórias a Jesus Cristo. Nós lemos até o versículo 3. A Bíblia diz aqui, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Na verdade, só podia haver um sumo sacerdote. E eles depuseram Anás e colocaram Caifás como sumo sacerdote. Caifás era genro de Anás. Então, você sabe que os homens sempre estão a planejar coisas uns contra os outros. Mas quando nós servimos a Deus, o Senhor nos avisa, nos adverte. Mas as pessoas que são ímpias, elas mesmas se destroem, uma fazendo mal à outra. Mas glórias a Deus, porque temos um Deus que cuida de nós, que nos defende, que nos protege diante desse mundo tão mau. A Bíblia diz que João, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Você está entendendo aqui? Os judeus, eles batizavam também
principalmente os gentios que queriam ser circuncidados e queriam fazer parte da comunidade de Israel. Não importava a vida que eles levassem. Não importava se eles estavam pecando ou não. Não era o batismo do arrependimento que eles faziam. Mas João, a Bíblia diz, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Uma coisa é inerente à outra. Só há perdão quando há arrependimento. Deus está disposto a perdoar. Você veja, na oração do Pai Nosso, tem lá escrito: louvado seja Deus, Ele sempre nos perdoa. Agora tem que haver o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados, não há remissão, não há libertação. Então João veio, para o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. As pessoas deixavam as mazelas que estavam cometendo e se batizavam, olhando para Jesus Cristo. Não pode ser. Hoje também, claro, óbvio, o batismo não pode ser uma coisa qualquer. É algo importantíssimo, é algo muito sagrado, é uma ordenança do Senhor. E tem que haver o arrependimento. Se uma pessoa se batizar carregada de pecados, sem se arrepender, ela irá padecer muito lá na frente. Porque aquilo ali será cobrado dela. Pelo próprio diabo também. Porque como é que uma pessoa faz a vontade do diabo e vai se batizar? Que é proclamar que ela serve a Jesus. O batismo é isso, é você anunciar no reino físico e espiritual que você é de Jesus Cristo eternamente. Como é que pode cochear entre dois pensamentos? Então, a pessoa vai se batizar, a pessoa pode ter cometido todos os tipos de pecados antes do Senhor. Se arrependeu, foram jogados no mar do esquecimento todos os pecados, e a pessoa está apta para o reino dos céus, porque ela se arrependeu. Não pode jamais uma pessoa se batizar para aparentar uma coisa social, mostrando que ela ali está boazinha, está isso, está aquilo. Não. Tem que ser o batismo de João, o batismo de arrependimento. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 4, 5 e 6 diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, o profeta Isaías, ele profetizou sobre João Batista. E se a gente fosse chamar João Batista de outro nome, seria este nome aqui, voz do que clama no deserto. Uma coisa que me chama muita atenção é que essa palavra, voz do que clama no deserto, ela é literal também. João Batista, ele pregava no deserto. E você veja que a Bíblia diz que as pessoas de todas as cidades circunvizinhas iam ter com João. Sabe de outra coisa? João não operou nenhum milagre. Deus não fez nenhum milagre através de João. Incrível. Mas as pessoas iam para lá. E a palavra de João
Era palavra forte, dura mesmo, para despertar qualquer um que tivesse com sono da indolência. E João Batista teve uma importância tão grande na Bíblia Sagrada que todos os profetas anunciaram Jesus. Disseram o quê? Aquele que virá. Todos os profetas. Mas João Batista, ele apresentou Jesus. Ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você veja que coisa tremenda este homem. É muito marcante João Batista. Então, as pessoas tinham interesse em ouvir João Batista. Ia todo tipo de gente. Muitos fariseus também. E o Senhor tinha uma palavra específica para eles, porque eram hipócritas, falsos, mentirosos, sepulcros caiados. E João Batista dá o nome deles certinho na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João foi enviado para preparar as pessoas para receberem Jesus, para anunciar Jesus Cristo. Olhe que obra, meu Deus. Era um homem completamente consagrado a Deus. João Batista, nós podemos dizer até algo aqui, que ele não tinha vida própria. A vida dele foi totalmente dedicada a Deus, assim como a de Elias. E como a de outros da Bíblia Sagrada, Daniel, Jeremias. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, esse título de Jeremias, de João Batista, é voz do que clama no deserto. E nós, que servimos a Deus, somos esta voz também. Porque quantos querem ouvir a verdadeira pregação? Quantos querem segui-la? Nós nos deparamos com multidões, mas que não querem compromisso com Deus nenhum. E nossa função aqui na terra é glorificar o nome do Senhor e fazer a obra, pregar a palavra dele e ter um testemunho também pessoal. Não adianta a pessoa pregar a palavra de Deus, louvar até bonito e ter uma boca porca. Quantas pessoas xingam? Você vê ali pregando com aquela coisa toda, tudo é uma mentira. Muita gente louva, tudo é mentira ali. Tem uma vida dupla. Xinga, se prostitui, bebe, faz coisas graves para uma pessoa que serve a Deus, que está ali anunciando a palavra de Deus. Por isso que se torna grave. Quem está no mundo e faz isto são pessoas cegas espirituais. Que Deus alcance cada uma delas. Mas muitos estão verdadeiramente cocheando entre dois senhores. Vivem uma vida totalmente errada. É uma capa somente. Que Jesus Cristo de Nazaré continue levantando cada um que possa se chamar voz do que clama no deserto. Independente dos espectadores. Independente de que muitos dêem as costas, que não queiram ouvir. Mas a nossa função é dar um bom testemunho de vida, mostrando os frutos de um coração no qual habita o Espírito Santo e anunciando a palavra de Deus, com sabedoria também,
para que o evangelho não fique escandalizado. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando acontece isto, nós não vamos agir com precipitação, com emoção, com impulso. A gente não vai agir pelo nosso coração, que você sabe que nosso coração ele é enganoso. Ele nos engana muitas vezes. Mas quando é o Espírito Santo que nos guia, tudo sai perfeito. Por causa dele. Então tudo, aqui no versículo 5, está dizendo o quê? Que tudo vai para o seu lugar. Todo vale se encherá. E se abaixará todo monte outeiro. Todo que for soberbo, essa soberba, essa altivez, esse orgulho, vai cair por terra. E está dizendo, ó, se abaixará. Todo que for grande vai se tornar pequeno. E o que é tortuoso, e o que é enrolado, se endireitará. Tudo ficará certinho. E os caminhos escabrosos, ou seja, cheios de pedras, se aplanarão, ou seja, se nivelarão. O que quer dizer esse versículo 5? Tudo ficará no seu devido lugar, porque o Senhor é assim, o Senhor trabalha continuamente. Não fica, ele aperfeiçoa o que ele começa. E toda a carne verá a salvação de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Que esta palavra, a palavra de Deus, alcance vidas e mais vidas para Jesus Cristo. Que muitos possam se render a Ele, reconhecendo que nada são, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E o mais importante, que fiquem na presença dEle. Porque muitas pessoas, você deve conhecê-las, até na mídia está aí, a rodo, como dizem, pessoas que se converteram, aquela alegria, aquela coisa, testemunho para aqui, para ali, mas caíram da graça. Quantas pessoas? Muita gente. Ou seja, até se alegraram no começo, mas era tudo emoção, tudo ilusão, fantasia. Não permaneceram na presença. Então, não há futuro. Há futuro aqui na terra, mas na eternidade não adianta. A palavra de Deus não pode ser floreada de forma alguma. Ainda que doa até em nós, mas temos que pregar a verdade. Claro, sempre vai doer, mas Ele mandou, vai alcançar vidas em nome de Jesus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha só, imagine isso aqui. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira futura? Porque João Batista estava se dirigindo aqui, sabe a quem? Muitos deles, os fariseus, aqueles homens aparentemente tementes, aparentemente santos, mas que eram víboras. Aqui, tá vendo? O título também, raça de víboras. Eles iam se batizar, tá entendendo ali? Eles iam se batizar, mas sem ter vínculo nenhum com Jesus Cristo. E aqui ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quando eles foram desmascarados por João, porque João compreendeu pelo Espírito Santo que ali era raça de víboras. Então, João fez-lhes esta pergunta, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira futura? Mas você vai ver
você vai ver o que eles respondem a João. Esses judeus aqui, que não queriam ter vínculo com Jesus Cristo. Hoje muitos são assim. São filhos, eu sou filho de fulano de tal, porque meu pai é diácono, é pastor, é não sei o que, é bispo, tal, tal. E aí, Deus só tem filho. Não adianta. A unção não é herdada. Depende de cada um. Olha o que é que eles dizem aqui, viu? Aí João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, era o que eles estavam dizendo, dentro deles, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Pregação forte, nada suave, nada meiga. Já pensou? Você andar quilômetros para ir para um deserto com o sol causticante para ouvir uma palavra desta? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus por todas as vezes que Deus usa os vasos de honra dele para pregarem uma palavra dura. Glórias a Deus, porque conserta, leva a cada um a refletir como está a sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, não adianta, porque eles eram, temos por pai Abraão. Não adiantava ter por pai Abraão, mas não querer Jesus, não aceitar a salvação eterna, não se arrepender dos seus pecados. Não adianta hoje ser filho de um pastor, filho de um líder, filho de fulano, cicrano, se a pessoa não quer nenhum compromisso com Deus. Muitas vezes quer só usar os títulos dos seus parentes para conseguir outras coisas. Se não se arrepender, não tem salvação eterna. Vai ser uma palha no fogo. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Eu acho essa palavra tão forte. Meu Deus. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O julgamento é contra aqueles que não dão bom fruto. Todo mundo dá fruto, não é isso? Mas uns dão bons, outros dão os frutos maus. Está lá no livro de Jeremias, os cestos de figos. Então aqui diz, e também já está, não adianta a pessoa dizer que é filho de Abraão. Ele quis dizer isso aqui, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que quer dizer? Esse fogo aqui é o que? É o inferno. É o inferno. Então nós temos um Deus que ele deixou tudo escrito. Ele nos guia pelas veredas direitas. Ele mostra o caminho correto, perfeito para trilharmos. Só depende de nós. Porque esse mundo, nós temos muita aflição e vamos continuar tendo até o dia de sairmos daqui. Mas com Deus, temos essas aflições nesse mundo. Conseguimos vencê-las por causa da sua santa presença. Mas imagine, meu Deus, passar a eternidade sem Ele. O que será? Meu Deus. É ranger de dentes, é eterno, é sofrimento. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre.
é verdade. É destruição, dia após dia, minuto após minuto, eternamente. Não vai parar o padecimento. Não se compara com o que qualquer pessoa passa aqui nesse mundo. Será infinitamente pior. Por isso que vale a pena servirmos a Deus, amarmos a Ele sobre tudo e sobre todos. Termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para estarmos com Ele eternamente. Vale a pena. O que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Louvado seja Deus. E a multidão, olha só, o interrogava dizendo: que faremos, pois? Deus tem resposta para tudo. Quando nós perguntamos a Deus: o que eu vou fazer, meu Deus? Me diga, Ele diz. Ali naquele momento ele usou o seu vaso de honra, de louvor, João Batista. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. A túnica era uma vestimenta, era uma roupa que se usava por baixo, e havia uma vestimenta por cima. Então, quem tinha 2, uma pessoa não ia usar 2 túnicas, vendo que outra estava sem nada. Então, era para dividir. É verdade. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Meu Deus do céu. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ter misericórdia das pessoas que precisam, que muitas vezes estão perto de nós até. Que em nome de Jesus não olhemos para elas com julgamentos, com nada, porque imagine, aqui está dizendo, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira, ou seja, quem tiver alimentos, dê a quem não tem. Imagine uma pessoa não ter alimentos e pedir. Já parou para pensar? Meu Deus, é algo tão humilhante que imagine alguém que tem ainda humilhar aquela pessoa, passando na cara as coisas, ou então respondendo duramente que não vai dar o que tal. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas, para que nosso coração fique melhor, se compadeça das pessoas. É verdade. Porque nós não sabemos o nosso futuro. Só Deus sabe. Não tem torneira que Deus não feche. Deus muda leis. Deus faz o que Ele quer. A Bíblia diz que Deus remove reis e estabelece reis. A Bíblia diz que Deus exalta e abate. Então Ele sabe trabalhar. Ele sabe fazer. Por isso que nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que nós sejamos humildes, porque Jesus disse isto: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, sem arrogância, sem soberba, sem o ego inflado, porque tudo isso aí é tralha, que só leva à destruição. Mas, por favor, nós não podemos ficar só no pregar nem no ouvir. Não, nós temos que cumprir esta palavra. Porque assim Deus requer de mim e de você. A Bíblia diz aqui, olha só, tem que ser uma mudança genuína de mente, de pensamento, de sentimento, de entendimento, de coração. Mudança. Aqui está dizendo, olha que coisa, e chegaram também os publicanos. Você sabe que publicanos eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos para Roma.
Eles sempre cobravam a mais para ficarem com dinheiro, enriquecerem ilicitamente. Diz aqui, e chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Está vendo? Olha aí a resposta de João. E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, eles eram como se fossem hoje auditores fiscais. É uma posição até alta. Geralmente eram pessoas de condições boas, mas uma parte era ilicitamente. Então aqui ele diz aqui, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, aceite o que você ganha e cobre o correto também de impostos. Porque, infelizmente, né, Deus dá honra aos homens, Deus dá destaque. Quantas pessoas trabalham, ganham salários altos, graças a Deus, mas muitas delas fazem coisas erradas para terem acesso a mais dinheiro através de meios ilícitos, através de propinas. Elas vão terminar perdendo tudo. Elas vão perder o que elas ganharam de propina e ainda vão perder o que elas tinham direito. Está entendendo? Pela lei, elas tinham direito de receber o salário, já que elas trabalhavam naquela função tal. Então, Deus não se deixa escarnecer. Não adianta enriquecer de forma fraudulenta. Vai chegar um dia que vai ser descoberto. E a pessoa vai enfrentar a vergonha pública e perder tudo. Ainda pagar advogados caríssimos para livrar da cadeia, livrar de penalidades. Já pensou quando não precisava nada disso, se a pessoa se contentasse com o que ela ganha? Que muitas dessas pessoas ganham salários altíssimos. E muitas pessoas que ganham salário mínimo, muitas são honestas, vivem com o suor do seu rosto, não aceitam ilicitude. Louvado seja Deus por essas pessoas. Deus vai honrar, Deus vai colocar muitos que estão lá embaixo, Deus vai colocar lá em cima. E muitos que estão lá em cima, Deus vai jogar por terra, para mostrar que Deus não se deixa escarnecer. Outra coisa também, seja, eu não sei, você trabalha em algum lugar, seu salário é pouco, glorifique a Deus. Nunca na sua vida amaldiçoe o seu salário, porque o seu salário é uma bênção de Deus. Deus vai fazer a multiplicação, Deus vai fazer milagres, mas você precisa, foi o que Jesus fez com aqueles pães e aqueles peixes. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. O que foi que Jesus fez? Jesus abençoou. Você está entendendo? Quando você abençoa, Deus faz multiplicar. Mas se você amaldiçoar, você vai perder até esse, vai perder tudo. Porque a sua vitória vem através desse aí pouquinho. Este é a porta que Deus abriu para que você ganhe mais. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? Olha só. E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos entender aqui. A ninguém trateis mal, porque os soldados, as pessoas que são militares ou polícia, né, de todas as ordens, tem várias, civil, militar, federal, bombeiros, tem vários exércitos, aeronáutica, marinha, tal. Então eles têm poder.
Claro, e além de ter poder, tem uma arma, usam arma. Então, muitas vezes, as pessoas, claro, elas ficam até temerosas de serem abordadas por um policial. Claro que sim, porque nós precisamos que os policiais nos tratem bem, como nós também temos que respeitá-los, porque são autoridades constituídas por Deus. Então ele diz assim, a ninguém trateis mal. Então o militar, o policial tem que saber conduzir em qualquer situação, porque o posto que Deus deu a ele é um posto de honra. Nem defraudeis, tomar algo valendo-se de meios ilícitos, roubar. Entendeu? Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso aí, cometer ilegalidades. Por isso que o Senhor está dizendo, nem defraudeis. Deus não aceita isso, propina, nada disso. Tem um ditado que diz o quê? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É verdade. E contentai-vos com o vosso soldo. Então, para você ver, a Bíblia está dizendo aqui, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, para que não tenha uma rebelião, revolta de militares, de policiais, para querer ganhar mais e ter essas confusões que há quando a pessoa se revolta porque acha que ganha pouco. Pior é quem não ganha nada. Você está entendendo? Então, João, a Bíblia, Deus usou João Batista para responder a cada pessoa ali. Deus tem resposta para cada um de nós, para todos os questionamentos. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. João estava tão cheio do poder, da graça de Deus, de autoridade, que a Bíblia diz, todos começaram a pensar se ele não era o Cristo. O impacto que aquele homem causou naquelas pessoas, muito forte. Que nós possamos causar também o mesmo impacto, a mesma admiração, porque carregamos em nós a presença do Espírito Santo, porque somos servos genuínos de Deus, porque estamos com a cara descoberta, conforme segunda carta aos Coríntios 3,18, que eu amo demais esse versículo. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre, sem máscara, sem mancha, sem maldade, sem perversidade, sem dissimulação, sem engano, sem farsa, sem mentira, sem dolo. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Seja exaltado o nome do Senhor. Importa que ele cresça, que eu diminua. João estava sempre a exaltar o nome de Jesus. Você já parou para pensar? Glórias a Jesus. Que nós sigamos o exemplo deste homem. Sempre Jesus cresça. E sempre a gente desapareça. Sempre. Sempre ele seja o principal. Louvado seja Deus. Sempre o nome dele seja exaltado. O nosso nome, nunca. Mas o nome dele, eternamente. Louvado seja Deus. Ele tem a pá na sua mão. Olha o que ele diz aqui. E limpará a sua eira. Ele vai limpar tudo. Mais uma vez, igual a esse versículo aqui, 5. Esse versículo aqui parece com o versículo 5 um pouco. Diz assim,
Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Olha aí. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa palha aqui, ela faz alusão às cascas, louvado seja Deus, que seriam queimadas, ilustrando aqueles que estavam sob o julgamento, sob a ira de Deus. Por isso que ele diz aqui, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Louvado seja Deus. Então, essa palha aqui são as cascas do trigo que não tem nenhuma utilidade. Está entendendo? João está usando esta palavra aqui para falar de pessoas que verdadeiramente ia juntar ao trigo, mas queimará a palha. Pessoas que verdadeiramente rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Senhor e cometem muitas atrocidades. Entenda que João, as pessoas iam procurar João para ouvir uma palavra desta aqui, fortíssima. Não era uma palavra pacífica, não. Era uma palavra que causava um choque nas pessoas. Porque é próprio do ser humano querer ouvir coisas boas. Mas Deus sabe. Deus sabe o que cada um de nós precisa ouvir. Muitas vezes precisamos ouvir uma palavra assim dura para ajudar outros, para edificar nossas vidas. Deus sabe para aplainar os nossos caminhos. Deus sabe como trabalhar, como mexer as peças para tudo dar certo. Louvado seja Deus, mas queimará a palha com fogo. Desculpe, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O tormento, né, no inferno, quando fala aqui de fogo, é o fogo do inferno, nunca se apaga. Nunca. Por isso que dá vontade de a gente sair por aí falando para todo mundo o quão bom é servir a Jesus. E quão perigo há quando a pessoa não se dobra a Ele. O que vai acontecer, meu Deus, na eternidade. Por isso que nós temos que cumprir as nossas funções sempre, para que o sangue de ninguém seja requerido de mim e de você. De ninguém. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Então, João Batista estava ensinando, alertando as pessoas. Muitas outras coisas também anunciava ao povo. Então, tudo relativo à salvação eterna. O propósito de João Batista foi concernente à salvação eterna. Deus não usou ele para operar nenhum milagre, porque ele era o precursor de Jesus Cristo, o anunciador das boas novas, o que apresentou Jesus para a humanidade. Glórias a Jesus, por todos os que se assemelham a João Batista, que estão nesse mundo tão maligno, tão hostil a Deus, tão hostil, tão avesso a quem serve a Deus. Mas vale a pena se parecer com João Batista. Ter alguns traços dele vale a pena. Porque além de termos paz, porque pregamos a verdade, vamos ter a presença de Deus cada momento mais aqui na terra e na eternidade. Que Jesus te abençoe. Que Jesus Cristo te faça um João Batista. Te faça com o perfil dele, com características dele. E que você se alegre muito, como ele se alegrava.
ao pregar a verdade, mesmo que doesse tanta gente. Sempre vai doer, mas a verdade dói, mas liberta, mais cura, mais restaura, mais salva, mais arrebata do fogo. Glórias a Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todos os males desse mundo mau. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.